Olha só, turma, nós vamos falar hoje aqui do agravo regimental e do agravo interno no processo do trabalho. Vejam, senhores, que nós já estudamos aqui o agravo de instrumento e já aprendemos o cabimento do agravo de instrumento como sendo aquele instrumento recursal próprio, via adequada, para destrancar recurso, né? A gente sabe que quando interpõe-se um recurso e esse recurso, por algum motivo, ele não é aceito, ele tem seu segmento negado, nós interpomos então o agravo de instrumento, cujo papel é permitir que o processo tenha seu curso, suba para o órgão ad quem e o recurso então seja, se provido o agravo, conhecido e julgado. Hoje nós vamos falar aqui dessas duas modalidades, que é o agravo regimental e o agravo interno. O agravo, senhores, regimental, pelo qual nós vamos começar, ele não está previsto especificamente naquele rol da CLT que a gente encontra lá no artigo 893. Quando a gente vê o artigo 893 da CLT, lá, senhores sabem, a gente encontra todos os recursos previstos pela CLT, cabíveis de interposição, regra geral, né, os chamados recursos típicos, para o processo do trabalho. Só que esse agravo regimental, como o próprio nome diz, apesar da CLT até mencionar ele em alguns outros dispositivos, ele é um agravo específico, né? Esse agravo regimental, ele é previsto, agravo regimental, previsto no regimento. Mas os senhores encontrarão menção a ele lá no artigo 709 da CLT, no parágrafo 1º, quando ele vai dizer que daquelas decisões proferidas pelo ministro corregedor, caberá agravo regimental para o tribunal pleno. Também há menção do cabimento do agravo regimental no próprio regimento interno dos tribunais, né? Cada tribunal, a gente já sabe, possui regimento interno e tem competência para poder definir a forma pela qual podem ser interpostos e contra quais decisões podem ser interpostos os agravos regimentais. Então, no nosso caso aqui, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o de Minas Gerais, e temos também a figura do TST. Todos os dois vão ter previsão específica do cabimento do agravo regimental. Como eu comentei com os senhores aqui, ele é um agravo que ele é cabível contra uma decisão do próprio tribunal, na esfera do tribunal, que denega seguimento a recurso específico. O agravo regimental, então, ele é utilizado para impugnar aquelas decisões que órgãos judiciais internos dos tribunais proferem, mas sobre as quais não hajam um meio de impugnação específico, ou não há um meio previsto na lei especificamente para se impugnar. Então, como não há no diploma processual, na CLT, essa previsão, os regimentos internos dos tribunais regionais, eles vão admitir agravo regimental, vão ter essa previsão de cabimento do agravo regimental para impugnar aquelas decisões, por exemplo, que concedam ou que neguem medidas cautelares, medidas liminares nos tribunais, que se tratar, por exemplo, de uma ação de competência originária do tribunal, por exemplo, um mandado de segurança, ou, por exemplo, uma ação rescisória, chega no tribunal, o sujeito interpõe lá, ou, por exemplo, um habeas corpus, né, no tribunal direto. E aí vamos supor que a petição inicial, ela esteja com algum defeito, algum vício. Então, você entrou com uma ação rescisória direto no tribunal, sua petição inicial foi indeferida de plano, não foi recebida por alguma inépcia. Você vai interpor agravo regimental, né? Se, por exemplo, tiver uma reclamação correcional, corregedor, o juiz corregedor está em correição na vara, e aí ele profere lá uma decisão num processo seu em correição. Se você não concorda com a decisão que ele proferiu, cabe agravo regimental. Por exemplo, se há uma matéria administrativa, como um precatório, ou um pedido de previdência junto à presidência do tribunal, você interpôs lá com relação a um precatório no pedido, e o presidente do tribunal foi lá e deu proferiu uma decisão que não atende ao seu interesse.
você pode interpor agravo regimental. A mesma coisa vai acontecer no Tribunal Superior do Trabalho, né? Se o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, negar seguimento a um recurso específico do regimento, por exemplo, se ele suspender uma execução de uma liminar, por exemplo, se ele conceder um mandado de segurança, por exemplo, se o presidente do tribunal negar, né, uma antecipação de tutela ou uma sentença cautelar, se o presidente do tribunal, por exemplo, der uma liminar no mandado de segurança, se, por exemplo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho der um despacho proferindo, né, deferindo, por exemplo, o efeito suspensivo de determinada medida, tudo isso é passível de interposição por força do regimento interno do TST, interposição do agravo regimental, né? O agravo regimental, então, ele serve para combater essas decisões específicas proferidas no âmbito do tribunal, no âmbito interno do tribunal, e que efetivamente não possui na legislação processual um recurso específico. Ele ainda vai caber, senhores, essa figura do agravo regimental, ele ainda vai ser cabível, vai ser possível de interposição quando, por exemplo, houver uma decisão do juiz corregedor geral no TST, quando, por exemplo, um relator negar prosseguimento ao seu recurso dentro do TST, quando, por exemplo, se você tiver uma ação de competência originária no TST, por exemplo, na hipótese de você ser um advogado de direito coletivo, né, e tiver uma ação na seção de dissídio coletivo do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, de uma confederação, os senhores aprenderam lá no direito do trabalho coletivo, a figura, por exemplo, dos sindicatos, das federações e das confederações. Então, imaginem que eles tenham lá uma confederação com algumas federações que atuam, tem área territorial de atuação que excede, né, ao território de um TRT, a confederação, por exemplo, que reúne lá área territorial equivalente a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo. Isso aí, o Tribunal Regional do Trabalho, nenhum deles pode julgar porque não tem jurisdição em outro estado. Então, a matéria será do TST. Então, você está lá com a sua ação no dissídio coletivo, né, na sessão na SDC, sessão de dissídio coletivo, e aí você, por exemplo, interpõe, né, uma petição inicial dentro da competência originária do TST da matéria, e o relator que recebe a sua ação, por exemplo, indefere a sua petição inicial. Você não pode entrar, por exemplo, com recurso, porque o TST é a última instância, não tem tribunal para recorrer para cima. Já sabemos que o STF ele não tem nada a ver, ele não é instância recursal trabalhista, né? Nós já aprendemos isso. O STF é outra coisa, a competência dele é outra, guardião da Constituição, ele não é grau de recurso trabalhista. E aí? Você entrou com a inicial, a competência do TST, sua inicial foi indeferida, agravo regimental, né? Então, por isso que é importante, a gente sempre fala da importância que é conhecer o regimento interno dos tribunais, porque essa matéria, por exemplo, é uma matéria específica prevista no próprio regimento interno. Então, para essas hipóteses, né, que você não tiver um recurso específico previsto na legislação, quem vai resolver é o regimento interno, e nessas hipóteses nós teremos a figura do agravo regimental, tá certo? Na verdade, a ideia é viabilizar, né, via de regra, permitir que, dentro do tribunal, aqueles processos que têm tramitação específica em órgãos próprios, em órgãos internos, possam ter continuidade na hipótese de uma decisão que não lhes permita a continuidade ou o caminhar processual normal previsto em lei por alguma questão técnica, jurídica, né, por alguma questão de direito ou de fundamento. Por exemplo, uma inépcia, como eu disse aqui, de uma inicial cuja competência originária é do TST. Vejam, senhores, que é um tipo de recurso extremamente específico, né, cabível em pouquíssimas hipóteses e dentro de processos com matéria extremamente restrita, com matéria extremamente específica à esfera do Tribunal Superior do Trabalho. Os efeitos do agravo regimental, senhores, são meramente devolutivos. Vale dizer o seguinte,
A matéria objeto do agravo regimental, ela se restringe àquele exame, né? Se a decisão, vai examinar se a decisão que foi proferida, contra a qual você recorre, contra a qual você apresenta seu agravo regimental, se aquela decisão é válida ou não. Então, a única coisa que devolve a conhecimento da autoridade judicial no agravo regimental é a análise, se aquele despacho, se aquela decisão contra a qual você interpõe agravo, se ela é válida ou não. Esse será o objeto de exame, essa será a devolutibilidade da matéria, restrita ao acerto ou não da decisão contra a qual você agrava. É isso que vai ser analisado. Aquela decisão merece prosperar, ela foi correta ou ela não foi correta. Se seu agravo foi provido, significa dizer que a decisão não foi correta, seu processo seguirá normalmente dentro do TST. Ou dentro do tribunal, se for um caso de agravo regimental, por exemplo, no TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho. Se o seu agravo for negado, significa dizer que a decisão está correta, né? E o seu agravo regimental, então, não será provido. Com relação, senhores, ao prazo de interposição do agravo regimental, é importante observar o regimento interno de cada tribunal. Os senhores encontrarão pelo Brasil alguns tribunais regionais do trabalho que têm previsão de agravo regimental com 5 dias. Encontrarão outros que têm previsão de agravo regimental em 8 dias. A regra geral é 8 dias. No TST, inclusive, no Tribunal Superior do Trabalho, esse prazo é de 8 dias. Então, a partir do momento que você tem ciência intimada da decisão agravada, você terá o prazo de 8 dias para interpor o seu agravo regimental, com base, com fundamento nessas hipóteses previstas no regimento, né? Aquela que melhor se adeque ao caso do seu processo. Feito apresentado, né, interposto, feito o agravo regimental, os senhores vão direcioná-lo, ele será endereçado para o órgão judicial que proferiu a decisão agravada, né? Então, se foi, por exemplo, um relator que indeferiu sua petição inicial, você faz o agravo regimental para o próprio relator, né? Obviamente, você vai solicitar que aquela decisão ela seja reconsiderada e que, caso o relator entenda que não é a hipótese de reconsideração, você pede, então, que o seu processo seja encaminhado, né, ao órgão colegiado, à turma ou ao pleno, ou à sessão de dissídios coletivos, naquele exemplo lá da confederação, para que esse órgão colegiado, então, faça o julgamento, na forma do regimento interno, do seu agravo regimental. O agravo regimental não exige pagamento nem de custas e nem de depósito recursal, mas, como eu disse, é possível o juízo de retratação, então você pode pedir a reconsideração, né? Se for reconsiderado, não há mais que falar em julgamento do agravo, seu processo vai seguir. Se não for reconsiderado, aí sim é que ele será julgado, né? Uma coisa importante no agravo regimental é que ele não tem previsão específica para a intimação das partes, nem para contrarrazão e nem para sustentação oral, né? Vejam os senhores que cada tribunal ele determina no seu regimento interno a forma pela qual será o procedimento do agravo regimental. O agravo regimental, como não tem instância superior, como ele não vai para outro tribunal, ele é interno do regimento, você vai ter a tramitação no próprio processo, ou seja, você interpõe o seu agravo sem formar processo separado. Não haverá um processo apenso, né? Haverá tão somente a interposição do agravo regimental dentro do próprio processo, e é o processo que segue junto com o agravo, ok? Então, é um procedimento extremamente simples e regulamentado, todo ele pelo regimento interno de cada tribunal. Vejam os senhores que a possibilidade do agravo regimental, como eu dizia aqui há pouco, ela é específica, né? Ela não é um recurso de utilização ampla. É pouco comum, né? É raro a gente ter processos que demandam a interposição de agravo regimental, dada a especificidade da matéria,
dada a especificidade do cabimento, né, as poucas hipóteses em que ele é utilizado. Dessa mesma forma, senhores, acontecerá com o chamado agravo interno, que é o segundo tipo de agravo que nós vamos falar aqui hoje. O agravo interno, também chamado simplesmente de agravo, ele tem previsão na CLT, está lá no artigo 894, no parágrafo 4º, também a menção sobre ele no artigo 896, que cuida do recurso de revista, no parágrafo 12, e ainda é aquele que os senhores conhecem lá do CPC, do artigo 1021, né? Ele é previsto no regimento interno do TST e é aquele que prevê, o regimento interno, quando fala do agravo interno, é aquele previsto em apenas duas hipóteses, bem específico. Esse ainda é mais específico que o regimental, porque o agravo interno, ele só é cabível dentro do próprio órgão colegiado. Veja bem, você interpõe um recurso, esse recurso seu segue para um órgão colegiado para ser conhecido, obviamente, né, processado e julgado. Então, por exemplo, você interpõe lá, né, um exemplo, um recurso de revista. Nós já aprendemos aqui a figura do recurso de revista, que é aquele recurso cabível, né, quando se tem uma decisão proferida por um TRT, um acórdão, em dissídio, reclamação individual e que traga alguma daquelas hipóteses, né, que contém alguma daquelas hipóteses do artigo 896 da CLT. Aí a gente fala, no artigo 896, ele vai falar daquelas hipóteses de divergência de interpretação de lei federal, ofensa à Constituição Federal, afronta à lei federal. Então, imaginem os senhores que os senhores têm lá, como eu dizia aqui, um recurso de revista, né? E aí o seu recurso de revista vai para o TST, você interpõe o seu recurso de revista, ele vai para o TST, será julgado lá no TST, porém, quando chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, tal como prevê lá no parágrafo 5º, artigo 896 da TST, da CLT, há, né, uma decisão monocrática do relator, certo? Que não permite a continuidade do seu recurso. Então, o seu recurso já está no âmbito do TST, ele foi indeferido por uma decisão monocrática. Na verdade, o relator, ele simplesmente indefere, não permite o prosseguimento do seu recurso. Aí o que você vai fazer? Você vai interpor o agravo interno. É um recurso específico que tem por objeto, então, impugnar essas decisões monocráticas, decisões proferidas em recurso pelo relator, lá no tribunal. O seu processo está no tribunal, foi distribuído para o relator dá uma decisão monocrática, negando o seguimento, impedindo o seguimento ao seu recurso. Nesse caso, caberá agravo interno. A gente tem que ter cuidado para não confundir o agravo interno com o agravo regimental, porque eles são próximos, né? São próximos. Olha, o cabimento de um é muito parecido com o cabimento de outro, tá certo? Então, o que a gente tem que observar é o seguinte: será cabível a figura do agravo interno quando o meu processo na esfera do tribunal tiver negado o segmento, ok? Em relação a algum ponto específico que venha a inadmitir especificamente algum fundamento de admissibilidade que não permita o prosseguimento do meu recurso. Então, a gente tem que ficar bem atento com relação a esse cabimento, porque os senhores verão lá, por exemplo, como eu falava aqui, do artigo 896, né, quando a gente fala de recurso de revista, que se o relator nega seguimento, o ministro relator no TST nega seguimento ao meu recurso de revista, lá naquela forma prevista na CLT, no artigo 896, no parágrafo 12º, qual recurso que eu vou interpor? Já estou no TST, interpus recurso de revista, passou no TRT, subiu para o TST.
Chegou no TST, o relator analisou novamente o meu recurso e, em razão do entendimento do relator, né, ele não permite, nega seguimento ao fazer o juízo de admissibilidade. Por exemplo, ele entende lá que o meu recurso não cumpriu, por exemplo, o requisito do depósito recursal, fala que o depósito recursal está errado, ou fala, por exemplo, que ele é intempestivo, ou fala, por exemplo, que há alguma ilegitimidade de representação. Então, olha, o relator, quando vai receber meu recurso, nega seguimento ao recurso por algum motivo. Nessa hipótese, eu vou interpor, né? Está previsto lá no 896, parágrafo 12º, eu vou interpor o agravo. Lá só fala agravo. Quando você lê o 896, parágrafo 12º, lá fala que da decisão que denega, né, decisão denegatória do ministro, caberá agravo, o prazo de 8 dias. Esse agravo que lá menciona, senhores, é aquele agravo do regimento interno. Por quê? Porque o regimento interno vai dizer isso. Vai dizer que o agravo interno é possível e previsto, aplicável, na hipótese do relator, com base no artigo 896, parágrafo 12º, negar seguimento a recurso. Então, vejam, como eu disse, que é um recurso extremamente, cabimento extremamente restrito, ok? Aí você vai entrar com o seu agravo interno, né? O agravo interno, tal como os demais agravos, ele vai ser dirigido ao relator, foi o relator que negou o seguimento, então você vai dirigir ele ao relator, né? O relator vai encaminhá-lo para o órgão colegiado. O órgão colegiado, então, é que vai decidir o seu agravo interno, porque se for o próprio relator que proferiu a decisão, o órgão colegiado seria a turma, ou a sessão individual, ou o pleno, ou aonde tiver o seu processo, né, em qual esfera tiver o seu processo, lá dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ele será julgado por esse órgão colegiado. O efeito dele é devolutivo, como qualquer outro recurso, significa dizer o seguinte: será levado a conhecimento, no julgamento do agravo interno, toda a matéria que você impugnou, todos aqueles pontos jurídicos que você impugnou, atacando a decisão contra a qual você agrava, aquela decisão que você quer derrubar, aquela decisão que você quer ver reformada, porque não permitiu o prosseguimento do seu processo. O prazo, como a gente já adiantou, porque está, né, já falamos que está lá no 896, parágrafo 12º, prazo para interposição é de 8 dias, no TST, tanto agravo interno quanto agravo regimental tem prazo de interposição de recurso de 8 dias. Né? No caso específico do processo trabalhista, quando se apresenta o agravo interno, também não há contrarrazão, não se permite contrarrazão do agravo interno, porque a matéria sobre a qual ele se debruça, a matéria que ele ataca, é uma matéria que vai voltar para o próprio órgão colegiado. Então, a parte contrária, ela já teve a oportunidade de se manifestar sobre aquela matéria. Quando ela respondeu o recurso, fiz o recurso de revista, é dada a oportunidade à parte contrária de contrarrazoar o meu recurso de revista. Então, se a parte contrária faz as contrarrazões do meu recurso de revista, obviamente, ela já está manifestando sobre a matéria. Quando o relator nega seguimento ao meu recurso de revista e eu interponho o agravo interno, eu só vou discutir especificamente sobre aquele ponto que foi objeto do recurso de revista, portanto, já foi objeto de contrarrazão ao recurso de revista. Então, não há previsão de contrarrazão ao agravo interno, porque a matéria somente repete. A matéria é a mesma que a parte contrária já se manifestou anteriormente. Quando o relator recebe o meu agravo interno, ele pode fazer a retratação. Se ele não fizer a retratação, como eu disse, será julgado o agravo pelo órgão colegiado, né? Aí o agravo vai para o órgão colegiado, o relator profere seu voto, colhe-se o voto do revisor, do vogal, e o agravo interno poderá ser julgado provido, então significa que o agravo foi vitorioso, seu recurso volta a correr, ou o agravo interno pode ser negado, significa que a decisão proferida pelo relator foi mantida, né? Detalhe importante, tá, senhores? O agravo interno, se ele for declarado manifestamente inadmissível, ou seja, se a votação
entender que é um agravo que não poderia ser interposto porque não é cabível, ou ainda, se o resultado do julgamento do agravo interno for unânime, votação unânime, todos os integrantes do colegiado votaram por negar provimento, né, por determinar a improcedência do seu agravo interno, haverá condenação ao agravante em pagamento de multa. E essa multa ela é revertida para o agravado. O valor da multa ela varia entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, a ideia é que as pessoas não utilizem o agravo interno como forma de fazer o processo demorar, como forma de fazer o processo se prolongar, né? Para que ele não tenha fim ou para que ele não tenha um objetivo procrastinatório ou protelatório. Caso o pleno vote todo, unanimemente, para o seu indeferimento, ou ainda, se o pleno entendeu, se o órgão colegiado, a gente está falando pleno, mas o correto é órgão colegiado, né? Que pode ser turma, pode ser sessão. Então, se o órgão colegiado entender que não cabia o agravo, que ele era inadmissível, manifestamente inadmissível, haverá essa multa, como eu disse, de 1% a 5% do valor atualizado da causa, que será revertida a favor do agravado. Então, é muito importante não utilizar o agravo interno como meio de ganhar tempo, né, de fazer o processo se prolongar, correto? Outra coisa importante, senhores, é que na hipótese de haver essa multa e a parte quiser fazer algum outro recurso, embaixo de declaração, ou algum outro recurso cabível na esfera do tribunal, somente será admitido a interposição de outro recurso se for feito o pagamento, né, ou pelo menos o depósito prévio dessa multa, tá certo? Então vejam, os senhores, que a figura do agravo, tanto o agravo regimental quanto o agravo interno, eles são, de fato, medidas processuais muito específicas, né, de aplicação precisa, de aplicação limitada ao conteúdo do regimento interno. Nesse sentido, eu volto a insistir com os senhores sobre a importância de se conhecer, né, de se tomar pé dos regimentos internos dos tribunais, porque, efetivamente, quando a gente conhece o regimento interno do tribunal, a gente tem um entendimento pleno do cabimento, das hipóteses de cabimento, né, de quando é que eu devo utilizar cada tipo de medida processual, inclusive para não correr risco, por exemplo, como nós falamos aqui, de tomar, né, uma multa em razão, por exemplo, da utilização equivocada do recurso e, obviamente, prejudicar aí o constituinte, né? Porque uma multa de 5% do valor atualizado, conforme for o valor da ação, é um valor considerável, né? Ele pode fazer diferença na própria condenação, sem contar que isso pode se acumular com outras multas, por exemplo, por embargo de declaração, também considerado procrastinatórios, entre outros, tá certo? Tá tranquilo até aí, senhores? Por aqui, entenderam bem? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma manifestação específica aí sobre os nossos agravos? Domingos? Tranquilo. Hendrix? Sem perguntas, doutor. Arthur? Tranquilo? Tá. Senhores, vamos caminhar um pouquinho aqui e vamos falar sobre o recurso extraordinário também em matéria trabalhista hoje, que aí a gente já mata mais esse tópico aí da nossa disciplina e fica com o tempo mais tranquilo para falar da execução semana que vem. Amanhã, né, nós ainda temos mais uma aula essa semana. Semana que vem nós vamos falar da figura da execução. Então vamos falar aqui um pouquinho do recurso extraordinário, nós ainda temos bastante tempo aí, vamos aproveitar esse tempo a nosso favor. Olha, os senhores já conhecem a figura do recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, ele é aquele recurso constitucional cuja finalidade é levar ao Supremo Tribunal Federal reexame de decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores, né? No nosso caso trabalhista aqui, TRT, TST, com o objetivo de que o STF se manifeste sobre a validade ou não, né? Com o objetivo de reformar ou não, total ou parcialmente, a decisão proferida. Lembrando aos senhores que ele é um recurso previsto no texto constitucional. Portanto, o recurso extraordinário é um recurso típico
de direito processual constitucional. Tanto que os senhores encontrarão a possibilidade do recurso extraordinário no processo do trabalho, no processo civil, entre outros. Então, vejam que o objetivo dele não é discutir decisão do processo trabalhista. O objetivo dele, efetivamente, é discutir matéria legal e regra geral de natureza constitucional, né? Então, nós já sabemos que o principal papel do STF é cuidar da Constituição, zelar pela garantia, assegurar a unidade, a interpretação da Constituição Federal, sua aplicação e tal. No caso do recurso extraordinário, mesma coisa, né? Não tem nada a ver, recurso extraordinário não tem nada a ver com duplo grau de jurisdição, não tem nada a ver com a análise de prova, nem de fato. Papel de recurso extraordinário, né? Ele é, em razão da sua natureza, destinado a assegurar os primados da Constituição, a unidade de interpretação, né, do direito material, processual, constitucional, forma de entendimento, forma de aplicação, repercussão dessas matérias. Então, o cabimento, né, do recurso extraordinário no processo do trabalho, ele está, de uma forma assim, vamos dizer, bem modesta, né, prevista lá no artigo 893 da CLT, quando os senhores lerem lá o artigo 893 da CLT, logo no parágrafo 2º do 893, os senhores verão sobre a possibilidade de interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º, ele vai dizer que se você interpor um recurso para o Supremo Tribunal Federal, não há prejuízo à execução do julgado. Então, você pode ter uma decisão no TST, você recorre para o STF, recurso extraordinário, em razão de matéria constitucional, obviamente, mas a execução trabalhista ela pode prosseguir até que o STF julgue, né, o seu recurso extraordinário, porque quem vai julgar o recurso extraordinário é o STF. Então, não há dúvida que é cabível a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, desde que, obviamente, estejam previstas as matérias, né, de competência em recurso extraordinário, que são aquelas que têm fundamento, têm previsão no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Lá, os senhores encontrarão a figura da possibilidade de interposição de recurso extraordinário em causa de única e de última instância, ou seja, única porque nós aprendemos aqui quando a gente viu o procedimento sumário, que o procedimento sumário é causa de alçada. Vamos lembrar, lá a gente viu que ele não tem duplo grau de jurisdição. O procedimento sumário é uma decisão só, a gente chama de causa de alçada. Uma sentença julga o processo, não cabe recurso. A exceção disso é o recurso extraordinário se houver matéria, né, constitucional, se houver ofensa constitucional. Nesse aspecto, caso você tenha um processo que tramite pelo procedimento sumário e efetivamente, sendo causa de única instância, houver algum tipo de contrariedade à Constituição, à lei federal, alguma inconstitucionalidade de julgamento, alguma questão que julgue válida, uma lei ou um ato de governo local em face da Constituição ou ainda em face de lei federal, caberá, mesmo sendo procedimento sumário, porque causa de única instância, na forma do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, caberá recurso extraordinário. E ainda, quando for causa decidida em última instância. Nós aprendemos, já sabemos, que a última instância do processo de trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, se a minha causa for julgada no Tribunal Superior do Trabalho e, nessa última instância, TST, houver alguma, né, contrariedade à Constituição, alguma declaração de inconstitucionalidade de algum tratado ou de lei federal, algum julgamento, né, que legitima, que torna válida alguma lei local ou ato de governo local contra a Constituição ou contra a lei federal, caberá a figura do recurso extraordinário para levar ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento dessa matéria, né? Então, vejam os senhores que será possível interpor recurso extraordinário em matéria trabalhista
somente naquelas mesmas hipóteses previstas no artigo 102, né, para interposição de recurso extraordinário. Violação direta, literal da Constituição Federal, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, qualquer decisão que validar lei ou ato de governo local, né, em face contra a Constituição Federal, ou ainda que julgue válida a lei local em face de uma lei federal. Então vejam, os senhores, que nessa hipótese caberá recurso extraordinário. O recurso extraordinário será dirigido para o STF. Professor, eu posso entrar com recurso extraordinário de uma decisão proferida pelo TRT? Não pode. Por que não pode? Primeiro, se a decisão foi proferida pelo TRT, ela nunca vai ser de única instância, porque o procedimento sumário não começa no TRT, ela não é de única instância. Segundo, porque ela também não é de última instância, porque se o TRT profere uma decisão, cabe recurso. Se for uma decisão do TRT, uma reclamação individual em recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. Se for uma decisão do TRT em ação de competência originária, por exemplo, uma ação rescisória que começa no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Então, veja, por que não cabe recurso extraordinário contra a decisão do TRT? Porque a decisão do TRT não é nem de única e nem de última instância, correto? Então, vejam, senhores, que também é um recurso extremamente específico, que a finalidade toda do recurso extraordinário é cuidar dessa questão constitucional e de lei federal frente a alguma ilegalidade, inconstitucionalidade ou alguma ofensa direta. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Em regra, senhores, são os mesmos que os senhores já aprenderam em processo civil, nada muito diferente. Ele terá um duplo grau de admissibilidade, então você vai interpor o seu recurso extraordinário para o presidente do TST, ele irá, né, analisar se aquele seu recurso cumpre os requisitos, os pressupostos de admissibilidade, aqueles pressupostos que nós já aprendemos aqui, gerais e também os específicos. Se cumprir, ele vai admitir seu recurso. Se não cumprir, ele vai negar seguimento ao seu recurso, né? Lembrando aos senhores, uma coisa importante, que se for um procedimento sumário, quem vai fazer esse juízo de admissibilidade é o juiz da vara, porque causa sumária, única alçada, o juiz julgou. Se você quiser entrar com recurso extraordinário, você dirige para o juiz da vara e ele então remete, né, se for o caso, para o STF, desde que o seu recurso passe no juízo de admissibilidade. Passou no juízo de admissibilidade, seu recurso vai subir, né? Quando chegar lá no STF, ele novamente terá reexaminado a admissibilidade, ou seja, novamente eles vão observar se cabe de fato o seu recurso, se você cumpriu todos aqueles pressupostos típicos do recurso extraordinário, que são além dos objetivos e subjetivos, aqueles chamados pressupostos recursais genéricos, que nós já estudamos aqui, né? Eles vão analisar ainda os requisitos específicos. Primeiro, não pode ter jus postulante, porque recurso extraordinário para o STF não permite que a própria parte esteja por si, né, em juízo. Então, se é de recurso extraordinário, não é possível a figura do jus postulante, né? Além disso, eles vão observar se existe uma causa pendente, ou seja, eles vão observar se há uma questão ainda submetida à decisão judicial. A ideia, senhores, é se a lide, se o mérito, se o pedido ainda permanece, certo? Ou seja, se há conflito de interesse capaz de legitimar a ida do processo ao STF para discutir matéria constitucional. Aquelas ofensas reflexas, porque houve ofensa ao princípio do contraditório, porque no agravo interno não foi permitida a contra-razão. Esquece, o recurso não vai lá não, né? Tem que ser ofensa real, não é ofensa reflexa, indireta, de tese principiológica, não. Tem que ser ofensa mesmo, ofendeu a Constituição Federal, descumpriu norma específica, aí sim, aí o seu processo vai seguir, se não, nada feito. Outra coisa, vão observar, como eu disse, se a decisão é de única, sumário,
ou se é de última instância, TST. Se estiver entrando com recurso extraordinário, por exemplo, uma decisão do TRT, seu processo não vai subir, né? É importante que a decisão contra a qual você interpõe recurso extraordinário permita, seja cabível, né? Haja possibilidade, seja passível aquela decisão de ser atacada por recurso extraordinário. Para que ela seja atacada por recurso extraordinário, ela precisa ser decisão de única instância, causa de alçada, por exemplo, procedimento sumário, ou ela precisa ser decisão de última instância, na Justiça Trabalhista, decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque é o Tribunal Superior do Trabalho a nossa última instância. Então, se você teve uma decisão no Tribunal Superior do Trabalho, proferida, por exemplo, na sessão de dissídio individual, ou na sessão de dissídio coletivo, ou no órgão especial, da qual não cabe mais recurso na esfera do TST, então, não cabe agravo regimental, não cabe mais agravo interno, enfim, não tem mais como recorrer no âmbito do TST. Aí sim, aí caberá, obviamente, o seu recurso extraordinário, desde que haja ofensa constitucional, matéria que permita, né, que seja de competência desse, tá certo? Se for caso de agravo interno, se for caso de agravo regimental, se for caso de embargos no TST, que é um que nós ainda veremos em aula amanhã, né, aí, obviamente, não vai caber recurso extraordinário, tá certo? Somente caberá o recurso extraordinário naquelas hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Então, até isso a gente tem que analisar, ver se de fato o meu recurso extraordinário será, né, a via adequada, prevista para combater aquele tipo de decisão. Porque se houver outra forma, se houver um recurso adequado, por exemplo, se for um despacho, né, como nós vimos aqui, de um relator que denega seguimento a um recurso de revista internamente, você vai ter que entregar o agravo interno. Né? Se for o caso de um juiz corregedor no TST, você vai entrar com regimental. Então, conforme o despacho, terá um recurso próprio específico previsto no regimento. Conforme a decisão, há via adequada típica para poder combater, impugnar essa decisão. Então, até isso, nós temos que observar para ver se de fato será caso do artigo 102, né, de aplicação de afronta, de violação direta, frontal à Constituição Federal ou lei federal, como nós vimos aqui, naquelas hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Se não for o caso, obviamente não caberá, não será possível a interposição do recurso extraordinário. Esse requisito, senhores, ele é um requisito muito importante, porque essa questão constitucional, o objeto do recurso, é literalmente o que permite a adequação, tá certo, da decisão recorrida a uma daquelas hipóteses do artigo 102. Se a minha decisão, aquela que eu quero combater, aquela que eu quero recorrer, ela se enquadra perfeitamente no artigo 102, a linha, inciso 3 lá, né, as linhas A, B, C e D, como nós vimos aqui da Constituição Federal, há e haverá violação ao dispositivo constitucional. E essa violação, como eu disse, não pode ser indireta, não pode ser reflexa. Ela tem que ser uma violação direta, ela tem que ser uma violação frontal. Né? Se, por exemplo, eu alegar que houve ofensa ao devido processo legal, como eu dizia aqui, ao contraditório, ou à ampla defesa, né? E para isso eu precisar analisar, por exemplo, uma norma infraconstitucional, imagina, vamos pegar um exemplo aqui real, um exemplo concreto. Imagina que eu tive lá um processo trabalhista, e nesse meu processo trabalhista, a perícia, por exemplo, foi realizada, eu perdi a perícia e eu apresentei quesitos complementares para o perito. E aí o juiz entendeu que os meus quesitos complementares fugiam ao objeto da perícia. Ah, mas você está querendo clarear aí com quesitos suplementares, o juiz entendeu, né? O juiz já entende que aquela matéria já está suprida pela própria perícia. Então, fiz a perícia, houve a perícia no processo. O perito entregou o laudo. Eu não concordei com o laudo. Apresentei lá quesito suplementar. A juiz indeferiu o quesito suplementar. Eu falei, quando a juiz indeferiu meus quesitos suplementares, eu falei, fiz uma arguição, fiz um protesto no processo, pedi para registrar protesto e disse que aquilo ofendia a minha ampla defesa, o meu contraditório. O processo foi para instrução, houve prova, né, no sentido de existiu
prova testemunhal, as testemunhas foram ouvidas, né, a prova testemunhal, ficou provado lá que o objeto da perícia estava correto, a conclusão do perito, enfim, estava correta. Mesmo assim, eu fiz um recurso ordinário, continuei falando sobre violação, minha ampla defesa, meu contraditório, porque não respondeu o quesito suplementar. O tribunal falou que não tem nada disso, que não houve, porque foi esclarecida a questão da perícia, a prova testemunhal colaborou à conclusão do laudo técnico, fiz recurso de revista, pedi ao TST, olha, há ofensa constitucional, ampla defesa, contraditório, porque o perito não respondeu meus quesitos suplementares, blá, 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 a juiz indeferiu meus quesitos suplementares e continua nessa linha, né? O TST fala, não há ofensa constitucional, porque de fato a prova foi realizada, você pôde apresentar quesitos, a perícia foi conclusiva, a prova em audiência confirmou a prova do processo, né? Prova documental confirma o laudo pericial, não há ofensa. Ainda assim, eu entro com recurso extraordinário contra a decisão do TST, dizendo que há ofensa constitucional, porque lá, quando foi feita a perícia, apesar dos meus quesitos serem apresentados e respondidos, apresentei quesito complementar, a juiz indeferiu, então afrontou o princípio do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, enfim, né? Não houve completa prestação jurisdicional. Vejam bem, nesse caso, por exemplo, até para se analisar isso, o STF teria que voltar fazer uma análise da lei específica, por exemplo, do Código de Processo Civil, do artigo 477, para saber se foi apresentado, se não foi apresentado, se houve de fato ou não cerceio de prova, se houve de fato ou não alteração do objeto da perícia, enfim. Tudo de caráter, tudo de conteúdo infraconstitucional. E se a matéria é infraconstitucional, a matéria não é do STF. Então, esse tipo de recurso, cujo a ofensa ou a violação constitucional seria uma violação reflexa, né? Ou seria uma violação que depende de uma análise ou de um conhecimento específico infraconstitucional, de matéria infraconstitucional, isso não será objeto de recurso extraordinário, tá certo? Então, observem os senhores que nessa hipótese de interposição de recurso extraordinário em matéria trabalhista, nós precisamos ter ofensa clara, nós precisamos ter ofensa direta, frontal à Constituição Federal, sob pena de simplesmente não ser cabível esse recurso extraordinário. Ok? Será observado ainda, senhores, se a gente for trabalhar com a figura do recurso extraordinário, ainda será observada a questão da repercussão geral, né? Quando a gente aprendeu lá a figura do recurso de revista, nós vimos e aprendemos aqui que existe a matéria constitucional que não oferece repercussão geral. Então, é necessário, né, que a matéria, objeto de recurso, tenha repercussão geral, ou seja, que se considere pelo menos a existência de questões que são relevantes e que geram repercussão em sociedade, no mundo político, social, jurídico, ou enfim, que ultrapasse o limite daquele processo e alcance a sociedade com interesses não objetivos da pessoa, da lide, mas subjetivos, de um modo geral, sob pena, né, se não houver repercussão geral, do seu recurso também não ser admitido. E o relator, ele pode, na análise que ele faz, quando ele recebe o recurso extraordinário, ele vai ver se de fato o recorrente demonstrou ali, né, que existia ou não a repercussão geral, que aquela matéria de recurso ela alcança para além do limite do processo. Se entender que não tem repercussão geral, que é mera observação de ponto específico do processo, o recurso, o relator pode negar, né, seguimento ao recurso, certo? Então, muito importante quando a gente vai falar em recurso extraordinário em matéria trabalhista, de se atentar para todos esses requisitos, porque se não for feito, e se não cumprir esses requisitos, seu recurso não será admitido. Ainda nós temos que lembrar aqui da figura do pré-questionamento. Quando nós estudamos em barra de declaração, eu falei para os senhores sobre a importância do pré-questionamento do processo de trabalho. Olha só, se o recurso tem efeito devolutivo,
restrito significa dizer, se ele só devolve para o adquém, no caso o STF, aquele ponto específico da matéria, se há ou se não há ofensa constitucional, matéria de direito, via estreita, né? É muito importante que o pré-questionamento esteja presente, porque se a parte recorrente não fez o pré-questionamento, o recurso não será admitido. Isso vai acontecer com recurso extraordinário, isso vai acontecer com recurso de revista, igual acontece com recurso especial no processo civil, senhor Zé Ferreira. Lembra o que é o pré-questionamento? O pré-questionamento, nesse caso, ele é requisito indispensável para o cabimento e admissão do recurso. O que é o pré-questionamento? O pré-questionamento, senhores, é aquela matéria que é submetida ao tribunal. É necessário que, quando haja decisão, se a matéria não foi observada, se há alguma omissão, se há alguma obscuridade, se houve negativo da prestação da tutela jurisdicional, se o tribunal que julgou, né, o TST, ao julgar a matéria, nada pronunciou, não falou nada sobre aquele ponto que eu alego que tem ofensa constitucional, eu tenho que entrar com uma declaração e falar, ó, TST, peraí, olha aqui, estou alegando aqui uma ofensa constitucional, por isso, e vocês não julgaram essa matéria. O TST, até aqui, não pronunciou sobre essa ofensa constitucional, que é minha tese. Então, entro com embargo de declaração e peço ao TST que explicitamente manifeste sobre aquela tese de ofensa constitucional. E aí sim, o TST vai julgar meus embargos, se entender que é caso de manifestar, vai prestar esclarecimento e vai sanar a omissão. Se entender que meu embargo não é cabível, simplesmente vai manter a decisão. Fato é que a matéria estará pré-questionada porque foi submetida ao tribunal que pronunciou a decisão. Eu permiti ao pré-questionar, eu permiti ao entrar com base de declaração que o tribunal conhecesse a matéria e sobre ela se manifestasse. Ainda que o tribunal se manifeste dizendo que não há o que ser sanado, que aquele entendimento está correto, que não tem por que questioná-lo. Aí, nesse caso, haverá o pré-questionamento e o processo poderá subir se de fato houver, né? Ou se de fato houver a figura da ofensa constitucional, né? O efeito do recurso extraordinário é meramente devolutivo, ele somente devolve ao STF a possibilidade, né, de manifestar sobre aquela matéria, sobre efetivamente a questão constitucional. Ele não vai discutir se a decisão é justa, a decisão é injusta, ele não vai alegar, ele não vai observar nada sobre fato, alegação de fato ou alegação de prova. O que de fato ele vai analisar é se há ou se não há ofensa constitucional. Então, o efeito do recurso extraordinário meramente devolutivo. Devolve a matéria na medida em que é questionada. Aquilo que você está questionando, que é ofensa constitucional, lei federal ou qualquer das hipóteses do artigo 102 da Constituição Federal, inciso 3º, é sobre aqueles pontos que haverá manifestação. É só aquilo que será devolvido para conhecimento do STF. O resto não será devolvido. Ok? Haverá, senhores, né, interposição do recurso extraordinário no prazo de 15 dias, aí é a lei comum que define, né, o próprio CPC. Então, observem os senhores que para interpor recurso extraordinário o prazo será 15 dias. Então, a partir do momento que houve a decisão, que eu entendo ter ofensa constitucional, última instância do TST, ou decisão lá no meu procedimento sumário, lá na primeira instância, única ou última instância, publicou decisão, prazo para interpor recurso extraordinário, 15 dias. Né? E aí, nesse caso aqui, não é de 8 dias, porque trata-se de lei geral, né? Lei comum, não é lei processual trabalhista. Por isso, o prazo será de 15 dias, ok? Faço a petição, né? A petição, como eu disse, ela tem que ser assinada por advogado, não permite justo postulante, será apresentado perante o presidente lá do TST. O presidente do TST, então, recebe a petição, abre vista para o recorrido, para contar razões, também no prazo de 15 dias, o prazo de resposta é igual ao prazo para interpor o recurso, 15 dias para interpor, 15 dias para responder. Abre vista para o recorrido, 15 dias,
O recorrido, então, caso queira, apresenta suas contrarrazões, contrarrazão com 2R, tudo junto, né? Apresenta as contrarrazões em 15 dias, volta o processo, então, concluído para o presidente do TST, ou presidente do tribunal, né, do TST. Ele vai, então, analisar se há ou não há os critérios para admissão, se o processo cumpre, o recurso interposto, se ele cumpre os requisitos de interposição. Entendendo que cumpre, ele fará a admissão do recurso e remeterá o recurso para o STF. Se ele entender que não cabe, recurso extraordinário não é cabível, ele vai denegar seguimento, ele vai negar seguimento ao recurso. Aí é caso de entrar para agravo de instrumento, né? Se ele nega seguimento, agravo de instrumento. E aí, veja bem, negou seguimento, você vai agravar. Se ele recebe, o processo segue para o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal, né, ele será recebido, vai ser distribuído, ganhará um relator. Efetivamente, o relator novamente vai analisar se é caso ou não de admissão. Se for caso de admissão, encaminha para o julgamento. Se não for caso de admissão, ele vai negar seguimento ao seu recurso extraordinário e aí caberá o recurso interno lá do STF, que não é matéria trabalhista, é matéria constitucional. Ok? Senhores, alguma dúvida aí? Estou vendo aqui que ficamos poucos para o final, né? Domingos e Arthur só. Acho que o resto desanimou. Mas vamos lá. Alguma dúvida aí? Arthur, Domingos, querem falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. O Arthur é meu vizinho, quase. Ah, é? Coisa boa. Então vocês estão perto aí. Ele- Tá ouvindo aí, Arthur? Será que ele está ouvindo? Acho que se ele manda é pelo chat. Ah, para ele tá normal aí, ó. Ah, beleza, então. Tranquilo, tá no chat aí. Senhores, então eu vou agradecer aí a companhia dos senhores, né? Os heróis da resistência aí comigo aqui hoje. E amanhã nós terminamos essa parte de recurso e semana que vem nós vamos falar da execução trabalhista para finalizar nosso semestre. Bom? Tá Combinados? bom. No mais, eu agradeço a companhia, obrigado, fiquem com Deus aí, se cuidem aí com o coronavírus e até amanhã, né? Se Deus Um quiser. abraço. Abraço. Até. Alô, Arthur, obrigado, valeu. Alô, Domingos, tchau. Tchau.